sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Gabriela Borges, faço parte do time de comunicação da Alta, e no webinar de hoje vamos falar sobre as oportunidades de mercado com a utilização da raça Angus. E para dar início a este webinar, hoje vamos contar com a presença ilustre da Ana Duralina Menezes, graduada em Medicina Veterinária pela Universidade da Região de Campanha, especialista em produção, higiene e inspeção de produtos de origem animal pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em gestão em agronegócios pela Urcamp UFSM. Ela possui mais de 20 anos de experiência na área de avaliação de carcaças e qualidade de carne, produtora rural no Rio Grande do Sul, faz recria de bovinos e criação de ovinos. E olha que bacana, ela foi indicada pela revista Forbes como uma das 100 mulheres mais poderosas do agro. É um prazer tê-la conosco, Ana. E para comandar este webinar, teremos também a presença de Luísa Mangucci, gerente de produto corte taurino da Alta Brasil. Luísa é zootecnista pelo Instituto Federal do Triângulo Mineiro, especialista em melhoramento genético de bovinos de corte pela FASU e mestre em reprodução animal pela USP. Ela foi indicada como uma das zootecnistas mais influentes de 2020 pela Associação Brasileira de Zootecnia. Boa noite, Luísa. Te passo agora a palavra para a gente dar o início ao webinar de hoje. Obrigada, Gabi. Obrigada, Ana, pela presença. É um prazer ter você aqui conosco. É sempre muito bom ter pessoas que são referência como você, aí nos inspirando cada dia mais, e poder dividir esse espaço com você é sempre muito enriquecedor para a gente. Então, queria agradecer imensamente a sua disponibilidade. A gente sabe da sua correria. Para quem não sabe, a Ana deu uma de Ayrton Senna agora para poder dar conta de estar aqui com a gente e conseguir falar um pouco, né, das oportunidades de Angus no mercado atual. Então, acho que vai enriquecer muito a todos que estão aqui. Obrigada, viu, Ana? Imagina, boa noite a todos, boa noite, Luísa, Gabi, obrigada pelo convite. É sempre uma honra poder estar com vocês, né? Já não é a primeira vez de estar junto com a Alta, participando aí de eventos, falando sobre a raça, falando sobre o trabalho da associação, o programa, e o que nós temos de perspectivas. Foi uma correria mesmo para conseguir chegar, mas deu tempo, deu tudo certo. A Ayrton Senna estava comigo, eu acho, me ajudou ali. E eu consegui chegar a tempo para estar aqui hoje. Vai ser muito bom, excelente. Ótimo. E hoje a gente vai fazer, pessoal, um bate-bola aqui. A gente vai trazer alguns dados de mercado. A Ana está trazendo aí alguns números que podem clarear o nosso horizonte. E a gente vai fazer um bate-papo, e vocês que estão aí, fiquem à vontade em mandar perguntas aqui pelo chat. A Gabriela, ela vai nos acompanhar e vai nos dar esse suporte com relação às perguntas que vocês tiverem. Tá joia? Então, começando, né, aqui, vamos lá. Eu acho que é importante a gente falar da história que vocês têm, né? Isso, tudo que é construído com robustez, a gente vê o sucesso, né? Eu acho que o programa Carne Angus, ele comprova essa questão, né? É verdade. O programa Carne Angus tem um pioneirismo, né, muito importante dentro do país quando a gente fala em produtos de alta qualidade, certificação e produtos de qualidade, esse mercado. E esse ano para nós é um ano muito especial, onde nós comemoramos 20 anos dessa história, dessa jornada. Na verdade, quando a gente vai pensar, não parece, sabe? Parece que o tempo passou muito rápido. Parece que foi um piscar de olhos e a gente chegou nesses 20 anos. Mas para nós é um motivo de muita alegria, de satisfação mesmo, de felicidade, poder contar essa história e poder olhar para trás e ver o quanto nós conseguimos transformar essa cadeia produtiva, aproximando esses elos, né, que até então, naquela época, hoje a gente sabe que ainda existe uma distância entre os elos, mas o quanto nós conseguimos com esse trabalho aproximar esses elos, né, o entendimento do consumidor, conhecer o consumidor, repassar essa informação para trás ao longo dessa cadeia produtiva, o produtor entender
entender quem é o seu cliente, o que ele busca, né, o que a qualidade representa para ele, e isso, ao longo de todos esses anos, só foi aumentando essa responsabilidade de nós termos, de conseguirmos lá na ponta reconhecimento pela qualidade que nós entregamos, confiança desse consumidor nesse selo, e, por outro lado, ao longo da cadeia, o reconhecimento da indústria pelo trabalho que a gente faz e do produtor rural, no sentido de entender que aqui existe uma oportunidade de valorização, de engajamento, de integração de cadeia, né, e valorização da sua produção como um todo. Então, é uma alegria poder falar, sabe? Eu fico até emocionada às vezes quando eu falo, porque parece que passou muito rápido tudo isso. Eu vejo o Dr. Salvador, que está aqui, que foi nosso diretor por muito tempo, que começou lá atrás esse projeto também. Então, a gente fica muito emocionado de falar dessa história, é muito bom isso. E é legal que você trouxe uma palavra que eu acho que é a que vai nortear esse webinar de hoje, que é a questão da oportunidade, né, Ana? Ver a robustez do programa, a solidez com que ele foi construída, né? E como a entrega do mercado ela é tão sólida, que hoje a gente vê, né, o quanto tudo isso que foi construído ao longo dos anos, hoje traz os resultados, né? Entrega resultado para a indústria, para o mercado de uma forma geral e para o consumidor, que é quem dita, né, o nosso modo de produção, né? É verdade, é verdade. O programa conseguiu integrar muito isso, trazer essas, digamos, essas oportunidades, muito mais que oportunidades, todas as ferramentas que vêm por trás de tudo isso, sabe? E isso não é para um elo da cadeia só, é para todos os elos, né? Acessar a esse consumidor, a esse mercado, integrar, isso é muito importante, isso é muito legal. Cleverson, Obrigada. Agora de paixão. Bom, rapidamente eu gostaria só de contar um pouco da história da associação, né? A associação nesse ano, justamente nesse ano que o programa comemora seus 20 anos, a Associação Brasileira comemora 60 anos de fundação, então também é um motivo de muita alegria, de muito orgulho para nós, é um ano realmente muito especial. Nós temos aqui basicamente um breve histórico do que é, né, essa jornada toda da raça. 1862, né, o primeiro registro do animal Angus, 1906 é o primeiro registro no Brasil, na verdade, ali, um animal que entrou pelo Uruguai, um touro chamado Mielink, que foi importado em Bagé, na cidade onde eu resido, por um produtor de Bagé, entrou por Bagé. O Proto Leonardo Colares fez a importação desse animal. Porém, já se tinha lá na Associação Nacional de Criadores, na ANC, registro nos livros de animais da raça sendo criados em instâncias da fronteira com o Uruguai e com a Argentina. Mas o primeiro registro realmente foi em 1906. 1963, então, um grupo de produtores visionários fizeram a fundação da Associação Brasileira lá em Uruguaiana, aonde lá ficou a sede da associação até 99. Em 1974, então, criou-se o Programa de Melhoramento Genético de Bovinos de Corte, que é o PROMEBO, programa oficial utilizado pela Associação Brasileira de Angus. Em 99, a sede saiu de Uruguaiana e foi para Porto Alegre, já com uma demanda maior, engajamento maior de produtores, números de sócios, criatórios fora do estado do Rio Grande do Sul, por isso a necessidade da sede vir para a capital gaúcha. Em 2013, então, nasceu o programa Carne Angus Certificada, né, propriamente, ali começaram as primeiras produções, eu tenho a honra mesmo, de ter começado em 2003, ali, na primeira desossa, que é algo bem simbólico para mim, né, doutor Salvador? Porque fizemos a primeira desossa, mandamos para o Zafari, 2 dias depois o Zafari devolveu toda a carne, justificando que o produto estava fora do padrão que ele queria, que não era isso que ele estava pensando, e dali iniciou-se, então, uma imersão, realmente, nesse mundo do produto de qualidade, para entender o que esse consumidor queria. Para mim, eu entrava de noite, saía de noite, realmente era uma imersão, e todas as lutas e as batalhas que a gente tinha no dia a dia dentro da indústria, porque até então ninguém tinha visto ou vivenciado algo parecido dentro da indústria, mas o que ela está fazendo, se a gente já faz a desossa, por que ela está aqui, por que ela fica incomodando, era mais ou menos isso, né? Chegava às vezes, as carcaças já não estavam, já tinham saído, e daí por diante. Bom, hoje a associação conta com mais, na verdade, do que 400 sócios ativos, né? Quando a gente fala em usuários da raça, a gente
não tem como contabilizar esse volume, porque muita gente utiliza a raça, né? Assim a gente diz, a raça passou por cima de nós, literalmente. Nós não vamos mais, às vezes, levar a raça, nós já vamos para ver projetos que nasceram utilizando a raça, né? De produção, de carne, a raça já está produzindo. Então, a raça realmente mostrou para que veio, mostrou as suas habilidades, suas capacidades ali, e subiu, e é muito utilizada, a raça mais utilizada dentro do cruzamento industrial, por isso que a gente fala em incontáveis usuários da raça. Dentro do programa Carne Angus, hoje, no nosso sistema de abastecimento da informação, onde são lançados todos os abates, as desossos, nós temos mais que 24.780 produtores, isso foi da última vez, no começo deste ano. Então, aí vocês vejam o potencial mesmo do programa, né? Um volume muito grande de produtores participantes ao longo de todo esse período. O sistema, ele não começou lá em 2013, a gente começou a utilizar ele em 2012, então, de lá para cá, nós temos todo esse volume de produtores dentro do programa participando. Para nós, realmente aqui mostra o potencial, né, de utilização e de entrega. Aqui são produtores que entregam para a indústria, terminadores, que fazem terminação. Então, se nós vamos pensar em recriadores, né, ou o pessoal que tem cria, esse volume, por isso que a gente fala em incontáveis utilizadores da raça, né, pessoas que usam a raça. A nossa missão é a mesma desde o primeiro dia, desde a primeira palestra, aumentar a demanda e a utilização da genética Angus no Brasil, através da valorização da carne e dos novilhos Angus e suas cruzas, junto aos diferentes segmentos da cadeia produtiva. E eu olho para trás hoje, né, doutor Salvador, e a gente consegue dizer, sim, nós cumprimos isso. Hoje a gente consegue ver que a gente cumpriu essa meta, nossa missão foi atingida. Através da valorização, da demanda, do reconhecimento da qualidade, ou seja, lá da ponta, do consumidor reconhecer, do consumidor demandar cada vez mais, isso veio para trás e todo mundo teve que se adaptar. A indústria, para conseguir ter o volume para esse mercado, teve que pagar mais por esse produto, e o produtor ali enxergando uma possibilidade de valorização da sua produção, uma oportunidade de negócio, né? Tanto com relação aos valores, quanto aos índices, né, Luísa, que nós vamos falar muito sobre isso. O desempenho da raça para dentro da porteira e a valorização da raça para fora da porteira. Pode passar. Então, o segredo do programa Carne Angus, na verdade, ele se baseia nesses 3 pilares: genética Angus, animais jovens e bom grau de acabamento, carcaças bem acabadas. Claro que tudo isso só é possível a gente chegar numa carne de alta qualidade se nós tivermos uma qualidade industrial, né? A indústria, ela não tem, de maneira nenhuma, a capacidade de melhorar o produto. Ela não tem, isso ela não consegue. Ela tem o grande desafio, sim, de manter essa qualidade que chega até a indústria, né? Então, por isso é tão importante a questão do bem-estar animal, por isso é tão importante as práticas de abate humanitário, a questão higiênico-sanitária da indústria, qualidade de cadeia de frio, tudo isso vem somando. A qualidade, ela é um somatório, ela não se faz num ponto apenas, ela vem se somando. Genética adequada, sistema produtivo, sanidade, nutrição, bem-estar animal, indústria, né? A questão de higiene e frio, que é muito importante, cadeia de frio. Para isso, a gente precisa, para chegar nesse produto de alta qualidade, a gente precisa genética adequada, né, bem utilizada dentro do sistema, né, isso é muito importante que se fale, né, Luísa? A questão de animais jovens também, né, então, o programa, ele certifica animais jovens, para que a gente consiga ter padronização e a qualidade e o reconhecimento do consumidor. Pode passar. E quando a gente vê essa questão de animais jovens, né, Ana, a gente vê o impacto disso no ciclo como um todo, né? A gente vai falar um pouco de ciclo pecuário, mas a importância da gente ser cada vez mais eficiente, trazer esse abate cada vez mais rápido para que o ciclo seja mais rápido e a lucratividade ela seja maior, né? Então, com certeza, os 4 pilares que a gente fala sempre da pecuária, elas tangem um negócio de sucesso, né? Que é a nutrição, a genética, a sanidade, o manejo. Basicamente, são todos esses que você falou que impactam diretamente aí nesse produto final, que a indústria não consegue melhorar, ela consegue manter através dessas 4 engrenagens rodando em perfeita harmonia, né? Na verdade, nós já evoluímos bastante, né, Luísa? Se nós formos olhar a idade média de abate no Brasil, nós evoluímos muito com relação a isso. Então, claro que ainda temos muito a evoluir, sem sombra de dúvida. Se nós formos comparar a outros países,
que tem ali a base e a produção da genética do produto de alta qualidade, produto de qualidade, se tem uma concentração muito grande de animais bem jovens. Porém, claro, a gente entende cada momento do ciclo que nós estamos vivendo, a gente vai se adequando. Mas na média brasileira, nós evoluímos muito com relação à idade média. E isso é muito bom, isso mostra que o ciclo está mais curto e que temos uma genética adequada para responder a esse desafio do ciclo curto, mais curto, que a gente sabe que sim, é necessário se ter, né, a ferramenta genética adequada para conseguir chegar nesses resultados tão importantes. Aqui o processo de certificação, eu vou resumi-lo aqui para vocês entendam. O produtor, então, ele faz o seu cadastro, né, para poder participar do programa Carne Angus, que nada mais é do que concordar que os seus animais sejam avaliados por um técnico dentro da indústria, envia seus animais para a indústria parceira, onde lá está o técnico da associação. O técnico faz uma primeira avaliação durante os currais, lá nos currais ainda, né, durante o exame antemortem, assim a gente diz, para avaliar a questão racial. São aceitos animais com 50% de sangue Angus no mínimo, tá? Na sequência, durante o abate, as outras características são avaliadas, novamente a questão racial, alguma dúvida, se a questão de idade, né, o grau os dentes ali, para a gente mais ou menos ter estipulado a idade do animal, o grau de acabamento dessas carcaças. Então, dependendo da categoria com relação à idade, são aceitos animais 0 dentes, 2 dentes, 4 dentes, e com relação ao acabamento, são aceitos no mínimo grau 3, lembrando que nós classificamos pelo sistema brasileiro do 1 ao 5, tá? Então, o Carne Angus é do 3, 4 e 5. As carcaças aprovadas recebem um carimbo, as carcaças são refrigeradas, separadas, ingressam todas juntas à desossa. O técnico da associação acompanha novamente essa produção para ver a questão de padronização, apresentação dos cortes, para realmente a gente garantir aquela qualidade, né? E ali a gente tem o poder de excluir peças que estão fora do padrão do que nós definimos juntamente com a indústria para esse mercado consumidor. Então, nós acompanhamos do início ao fim, até a saída dessas caixas da indústria. Sabemos para quem vai. Hoje nós temos uma interação muito grande com esse consumidor, através das redes sociais, das campanhas que a associação e o programa fazem, levando mais informação, capacitação para esse consumidor, né? Então, basicamente, a gente consegue controlar desde a chegada até a saída desse produto e trabalha muito ao consumidor, levando mais conhecimento sobre o que é o programa, a raça e o selo, né? Que a gente sabe que ali tem um grande diferencial quando o consumidor chega na gôndola, sabe? Ele busca pelo selo como realmente a garantia da qualidade do produto que ele está adquirindo e pagando mais. Exatamente isso. E o selo isso. hoje ele tem uma força tão grande, né, Ana, que a gente às vezes se depara com pessoas que não são da área e acham até que o Angus, né, o selo Angus é uma marca e não uma raça. E é interessante que mostra, né, a robustez da carne certificada, a robustez do programa em si, que apresenta, né, que todo mundo, independente se sabe que é uma raça ou não, o pessoal sabe que é uma carne de qualidade. Então, com certeza, isso é muito da solidez que vocês trazem para o mercado. Tem até algumas histórias engraçadas com relação a isso, Luísa. A gente já recebeu rotulagem de peixe Angus para aprovação. É bem... E cupim de Angus também já comeu, não? Quem é que mandou isso aqui? Pelo amor de Deus, as pessoas não... Aí tu vê o quanto a gente tem que comunicar mais, explicar. Cordeiro Angus, carré de Cordeiro Angus, em promoção também. Aí já tem várias histórias, tem aquele peru lá do final do ano que todo mundo manda nos grupos do WhatsApp. O carré ainda não tinha visto. Eu tinha visto só o cupim. Não. O cupim e hoje também existe dentro da associação uma questão que nós tratamos muito, inclusive temos uma equipe especializada, que é a questão da pirataria mesmo. Existe isso é real, a pirataria Angus, né? Ou seja, tanto a cópia do selo, como a cópia do selo da associação, ou a utilização da palavra Angus. Porque pelo Ministério da Agricultura, ele regulamenta que só pode utilizar a palavra Angus o produto que foi avaliado por um técnico da associação. Isso não é só para o Angus, é para todas as raças, né? Então, o quanto isso é importante, o quanto isso é a garantia da qualidade para o consumidor e a garantia da remuneração, das bonificações e da integração dessa cadeia e para o produtor rural também, né? Então, a gente tem hoje um trabalho muito forte em cima disso, né? Tentando mitigar e explicar isso. Às vezes as pessoas não sabem, acham que podem colocar de qualquer jeito. Eu sei que é Angus, vou botar. E aí vai lá, o produtor me disse que era Angus, vou botar.
vou botar a palavra Angus, e às vezes é de má fé, realmente. Então, a gente tem que ter a transparência e a confiabilidade, né, sobre esse mercado e a qualidade desse produto. Aqui são os diferentes graus de acabamento, esse laranja aqui da ponta é o grau 1, ausente, até o excessivo grau 5. Dentro do programa aceita-se do 3, 4, 5, 3, 4 e 5, né, os 3 graus. O porquê da questão do acabamento, a questão do acabamento, ela está muito vinculada à qualidade desse produto, né, e aí a gente pode falar sobre características como maciez, como característica como suculência, né, todas essas características que para o consumidor a apresentação, o marmoreio, porque não vamos ter marmoreio com uma carcaça que não tem nem gordura de cobertura, mas principalmente também eu sempre chamo atenção para a questão da cadeia de frio que esse produto vai ser exposto. Essa carcaça aqui, todas elas estão no abate ainda, quente. Ela vai entrar numa câmara fria com uma temperatura mais ou menos de 0 grau. Se ela não tiver essa cobertura de gordura, ela não aguenta, né? A qualidade, teoricamente, que ela tem ali não resiste. Ela resseca, ela queima, ela encurta, né? Ela fica seca. Então, todas as características de qualidade que eu mencionei, maciez, sabor, suculência, serão alteradas, fora a apresentação desse produto. Então, por isso, a gordura de cobertura ela é importante para que a gente aguente toda essa cadeia. Câmara fria, 0 grau, desossa, máximo 7 graus, câmara de refrigeração do produto, 0 a 2 graus, transporte em caminhão refrigerado, chega no varejo, vai ficar onde? Geladeira, novamente refrigerado, vai para a geladeira do consumidor até ser preparada, até chegar ao prato. Toda essa oscilação de temperatura que a gente tem durante todas essas etapas, é muito importante a gente ter o acabamento de gordura para aguentar, para facilitar que a gente mantenha essa qualidade. Isso é muito importante. E, claro, o reconhecimento pela qualidade. Então, é isso que hoje nós vivenciamos dentro do programa, né? O reconhecimento pela qualidade, a demanda vem pelo reconhecimento do selo e do que a raça Angus produz. Bom, aí nós vamos além, né, que nós falamos que é os 3 selos, tá? Então, a gente tem 2 selos que estão diretamente vinculados ao programa e ao produto final, a carne, que é o selo Angus Gold, que é para o produto que tem ali, a gente faz uma avaliação diferenciada nesse produto, inclusive, alto índice de marmoreio, utilizando a tabela do USDA, né, a tabela americana para marmoreio, são avaliadas as carcaças frias, então a gente espera 24 horas, refrigeração, corta, 12ª, 13ª costela, faz a avaliação do Gold, né, a avaliação do marmoreio, além de pH, cor da carne, cor da gordura, e o produto que apresenta marmoreio de mediano a alto, ele recebe o selo Angus Gold. Um outro selo que foi lançado em 2019 foi o Angus Sustentabilidade, tá? Onde as propriedades rurais, as fazendas, são incluídas dentro do nosso processo, que até então a gente só iniciava a partir dos currais. Então, aqui foi desenvolvido um checklist, juntamente com a Tough Highland, que é a empresa que nos audita, e as fazendas são auditadas em cima desse checklist. Esse checklist é baseado em responsabilidade social, ambiental, bem-estar animal, sanidade, biossegurança, a rastreabilidade oficial do país, tá? Todas essas questões são avaliadas durante a visita, a auditoria. As fazendas auditadas e aprovadas podem utilizar esse selo no produto final para posicionar isso para o consumidor. E esse terceiro selo aqui é o selo qualidade de carne, né? Provavelmente vários produtores aqui devam conhecê-lo. Ele é para posicionar para os produtores, né? Indicando para os criadores animais que são superiores para as características de qualidade de carne. Então, animais, por exemplo, área de olho de lombo, gordura subcutânea, marmoreio, índice bioeconômico de carcaça, os animais que são superiores nessas características, eles recebem esse selo, inclusive, que é utilizado lá no catálogo, né, da ANC, como nos catálogos das empresas, né, das centrais de genética, utilizam esse selo posicionando e facilitando, vamos dizer assim, facilitando a vida do produtor quando ele busca indivíduos superiores para a produção de qualidade de carne. Então, todos eles se comunicam, né? De alguma forma, existe uma comunicação. Eu falo que esses selos são excelentes escolas, né, Ana? Facilitam uma vida a gente conseguir identificar animais que têm essa prepotência genética para produzir qualidade de carne, saber de onde que vem, né, a procedência de onde que é essa carne. Isso está se tornando cada vez mais recorrente e mais demandado pelo mercado, né? Então, esse selo de sustentabilidade, ele com certeza soma muito a questão da carne em si,
e essa questão do Angus Gold, que com certeza traz ainda mais o diferencial, né? Então, com certeza, são 3 Exatamente. selos que fazem a diferença no nosso mercado atual. Todos eles, Luísa, vêm no sentido de comunicar mais, né? O intuito de todos esses selos é comunicar mais, gerar mais informação e facilidade de entendimento tanto para o consumidor quanto para o produtor, né? E a gente está posicionando, facilitando e indo ao encontro do que hoje a gente vive, que são demandas por mais informação. Eu quero saber de onde veio, eu quero saber se tem engajamento com relação ao ambiente, eu quero saber mais informações dessa propriedade, então lá está a sustentabilidade. Quero um produto com alto marmoreio, lá está o Angus Gold. Quero selecionar animais ou preciso corrigir minhas características de qualidade no meu rebanho, lá está o selo qualidade. Então a gente está buscando sempre trazer mais informação, né? Isso é essencial nessa cadeia produtiva. Aqui, rapidamente, o que nós somos hoje, né? 22 parceiros no país, em 40 unidades industriais, divididos em 40, todos esses pontinhos aqui são as unidades, em 11 estados. Aqui vocês têm todos os logos dos nossos parceiros aqui do programa Carne Angus Certificada. As indústrias, tem alguns que são indústria, tem alguns que são varejo. Por exemplo, o Zafari, que é um muito antigo parceiro nosso, né, doutor Salvador, foi lá do começo, é uma rede de varejo muito importante no sul do país e que tem a sua linha certificada, assim também o Comper e outros varejos. A gente vê muito isso, né, essa verticalização, isso tem crescido bastante no país. Projetos mais diretos. Bom, com relação, então, à credibilidade e à confiança, para nós isso sempre foi uma condição sine qua non, né? A questão de termos confiança, reconhecimento, termos auditoria. Lá atrás, no início do programa, usávamos o sistema AUSMIT, né? Da qualidade. Hoje em dia, nós somos já há algum tempo certificados pela Tuff Highland, tá? Que é uma empresa alemã com mais de 50, 80 anos de reconhecimento no mercado, e somos reconhecidos pela CNA e pelo Ministério da Agricultura, o que é muito importante se falar, né? O reconhecimento do Ministério da CNA, através da PGA, da Plataforma de Gestão Agropecuária. O programa Carne Angus foi o primeiro programa a entrar na plataforma, isso é muito importante, isso gera reconhecimento aqui e lá fora. Quando a gente fala em mercado externo, é muito importante termos todas essas chancelas, vamos dizer assim, né? Isso nos enriquece bastante. E sem dúvida, Ana, acho que tudo isso que a gente trouxe, né, é um histórico, uma apresentação que eu acredito que muitas pessoas ainda não sabem de onde que veio, né, o programa Carne Angus, e saber a história traz essa ligação muito mais forte, né, essa conexão do mercado com o programa de fato, com o que ele está entregando para o mercado, para o consumidor final. Eu acho que é sempre muito importante a gente entender aonde que a gente está e para onde que a gente vai, né? Inicialmente, aqui a gente estava conversando um pouco, às vezes a gente não está vivendo um momento muito interessante, mas é interessante a gente entender de onde que a gente está vindo e para onde que a gente está indo, né? E eu acho que o ciclo pecuário, ele traz isso de uma forma muito intensificada. Eu brinco que às vezes a gente tem que dormir pensando no ciclo e acordando pensando no ciclo, porque isso aqui é o que vai abrir o nosso norte, né, para saber para onde que a gente vai, o que a gente vai fazer daqui para frente. Saber que todos esses produtos, né, que a Ana mostrou aí, que o programa certificado Angus certifica hoje, né, ele vem de um fruto de uma inseminação, de uma produção, né, de uma monta natural que seja, mas sempre com animais da raça Angus, trazendo os bezerros, né, trazendo os bezerros, trazendo o boi gordo. E aqui a gente tem que entender, né, nós estamos no momento talvez não tão feliz, né, da pecuária, do nosso ciclo, vamos dizer assim, mas a gente precisa de entender. E daqui para frente, como que vai ser? Porque a pecuária, ela não é a curto prazo, ela é algo a longo prazo. A gente precisa de projetar e planejar a médio e longo prazo, né? Saber que o produto que a gente vai fazer nessa estação de 23 e 24 vai desmamar só em 2025. E aí, como que vai estar 2025? Vai continuar na baixa? Bom, acho que aqui é algo que a gente traz e é bem animador quando a gente vê esse gráfico da Scott Consultoria, que, de fato, esse bezerro de 2025 não vai estar mais abaixo, muito pelo contrário, ele vai estar 41% mais valorizado do que o pico de 2022. Então, pessoal, a hora de acelerar é agora, a hora de fazer esse produto é agora. Pensar em desacelerar
talvez seja andar para trás. Eu tive no Mato Grosso semana passada, e aí o pessoal falava assim, Luísa, se eu parar agora, quando que eu vou voltar? Né? E eu acho que é algo que a gente tem que refletir. Porque saber para onde que a gente está indo é o que vai nortear o nosso negócio. E aí, quando a gente fala da utilização do Angus como uma oportunidade, a gente tem um universo de possibilidades, né? A gente tem o navio como um quesito para a gente trazer aqui, para a gente discutir. A gente tem a questão da disponibilidade de produtos F1 Angus, que a gente vai abordar. A questão do mercado China, a questão do desempenho, né, versus o planejamento genético, quanto que isso pode impactar aí no seu planejamento como um todo, e a questão da utilização das fêmeas F1. E daí, quando a gente pensa, né, no mercado geral, a gente acabou de afirmar, nós estamos no ano de baixa. A gente tem aí um maior abate de fêmeas, de fato, e uma redução do preço dos bezerros, algo significativo, e que, de uma forma geral, dá um desânimo, né? A gente fica, poxa, o preço do bezerro está barato, o que eu vou fazer com as minhas matrizes? Vou matar tudo, porque agora eu vou conseguir fazer um caixa. Mas será que esse caixa vai resolver o meu problema? Talvez momentaneamente, mas a longo prazo, quando que você vai conseguir voltar? Quando que você vai conseguir comprar a vaca no preço que está hoje, né, Ana? É verdade. E essa questão do ano de baixa, que você falou, vai impactar muito na idade média do nosso abate, né? Esse ano, provavelmente, a gente deva ter um aumento, né, da idade média, justamente por conta dessa questão do abate de fêmeas. Do abate de fêmeas. E aí a gente precisa de se atentar a essa questão. Quando a gente está no ano de baixa, não somos só nós que sabemos que estamos no ano de baixa. O Brasil, ele está sendo visto pelo mundo todo, né? E a turma vai se aproveitar desse momento que a gente está passando. E aí, quem são os primeiros a se aproveitar? Essa turma aqui, né? O navio, desde janeiro, ele já está sinalizando esse mercado voltar à ativa, voltar a ser quente, como ele era lá nos anos de 17, de 18, né? 18. Ele movimentou muito o mercado, né, Ana? Eu falo que o navio ele nos tornou mais profissional, né? Antes a gente vendia muito na perna, não tinha muito profissionalismo. E daí, quando o navio chegou, ele já chegou exigindo que os bezerros fossem pesados, já chegou exigindo que os bezerros fossem Angus, e exigindo até a trava de peso. Então, é importante esse tipo de mercado para que a gente evolua como profissional cada vez mais, né? E mais do que isso, quando a gente recebe muito contato, Luísa, desse pessoal dos navios, pedindo, enfim, tentando ver através da associação, né, ali um canal para comercialização. Então, a gente sabe que sim, existe uma demanda muito grande, existe uma preferência, vamos dizer assim, né? Uma preferência, e alguns é uma exigência mesmo, até tendo resultado no próprio preço, tá? Eu já vi isso em alguns casos aqui no Rio Grande do Sul. Quando não são Angus é tal preço, quando são Angus ou cruza Angus é tal preço. Então, realmente se mostra um canal. E em alguns momentos aqui no Sul, foi uma bela oportunidade de preço, pensando, entendeu? Realmente se tornou uma oportunidade. Eu estive no Mato Grosso, né? Como eu falei, tive 2 semanas seguidas por lá, e existem algumas regiões que já têm diferenciação até de R$2 para esse bezerro do navio. Então, quem tem esse produto F1 Angus para oferecer para o navio, já está saindo na frente nesse sentido, de um ano de baixa, conseguir vender de média R$2 mais caro do que a média nacional, né? Só por ter essa diferenciação da raça. E aqui a gente tem uma notícia quente de hoje, do portal DBO, que hoje embarcaram, né, 21 mil animais vivos para a Turquia, e todos pretos. Então, está aí também mais uma comprovação de que não é só bafafá, né? É de fato o que está acontecendo no mercado. E a gente tem um contato bem interessante com o pessoal de algumas exportadoras, e eles falaram que, de fato, 2022 foi um ano bem desafiador, foi um ano de baixíssima para eles, não conseguiram ter uma eficiência nas exportações, mas que 2023 a expectativa é muito positiva. É exportar cerca de 120 mil animais.
Então, pessoal, para exportar cerca de 120 mil animais, tem que ter muito bicho aí no campo para que eles consigam fechar o navio e estar levando para fora do país. Então, quem tem esse produto, se atentem, porque esse mercado está quente. A gente vê aí direto os compradores dos navios procurando por esse produto, que já está faltando, né? E por que está faltando? Acho que é interessante a gente ver os históricos, né? Aqui a fonte da Asbia, que mostra, né, que ao longo dos últimos 2016 a 2019, a maior comercialização de sêmen foi de Angus, né, do que de Nelore. Então, aí chegou 2019, o pessoal falou, opa, cadê minha base, né, preciso da minha reposição. E daí virou completamente a chave, e aí começou a ter aí um maior volume de Nelore. Aqui, como a gente vinha de anos, né, fazendo só Angus, chegou a ter um excesso até desse produto, e daí ele se igualou, né, dentro do mercado em termos de valorização. Sim. E aí todo mundo falou, opa, preciso de fazer base, então tá tudo igual, Nelore e Angus, vou apelar e vou tudo só para o Nelore. E desde então a gente está muito quente dentro do mercado do Nelore. A tendência é que esse ano o Nelore ainda venda mais, mas esse distanciamento entre Angus e Nelore comece a diminuir, né, esse distanciamento, porque a gente acredita que essa sinalização do mercado pela falta desse produto já vai mostrar para o pessoal que isso é uma oportunidade. E o que aconteceu, né, ao longo dos últimos anos? A gente pega desde 2011, quando a gente fala raça base, foram mais zebuínos, né? Foram comercializados mais zebuínos do que taurinos. Então, a gente pega desde 2011 até 2015, quando começaram a usar cruzamento, a gente teve uma maior proporção de raças zebuínos sendo comercializadas. E aqui, 2016 até 2019, foi Angus, pessoal. O pessoal lavou a égua com Angus, e aí foi onde a gente tem sempre esse desequilíbrio, é sempre muito de um, sempre muito do outro. E daí é onde a gente precisa de entender que hoje quem está ganhando dinheiro é quem, na estação de 21, 22, teve no seu planejamento a utilização do cruzamento. Então, essa pessoa que utilizou o Angus na estação de monta 21, 22, hoje está conseguindo surfar nesse mercado do navio e outros que estão solicitando por esse produto. Então, o que a gente sempre sugere? Ter um equilíbrio, né, pessoal? Utilizar a raça base, mas ter o cruzamento para que você consiga aproveitar dessas oportunidades de mercado, né, Ana? E eu acho que aqui mostra muito isso, né? Essas oportunidades que o mercado está ampliando, né? Eu acho que aqui também a gente consegue ver bem o resultado de tudo isso, né? Os anos em que o Angus teve lá muita utilização do cruzamento, e com isso a gente teve aumento de oferta, maior captação também, maior número de unidades captando esses animais para abate. Com isso se teve volumes importantes, se teve uma redução expressiva 2021, né, como consequência também dessa menor utilização, claro, mas também aqui tem o fator pandemia, né, onde a gente teve principalmente em 20 ali, né, a questão de termos maiores restrições dentro da indústria, menor produção, menos pessoas dentro da indústria, né, naquela época, aquele ano ali da pandemia foi bastante complicado, e 2001 também. Inclusive, o abate geral do país teve uma redução, né? O volume de abate geral teve uma redução. Porém, nós vemos em 2022 o retorno dessa curva ascendente, né? Fechamos ali mais de 461 mil animais dentro do nosso abate, um crescimento de 19,32. E isso vem muito, de novo, uma maior oferta, uma maior captação, né, Luísa? E ali uma demanda, né? Então, esses anos ali da pandemia, para nós, também a gente acabou tendo uma antecipação daquilo que a gente via junto ao consumidor, uma mudança, as tendências de consumo, de praticidade, de facilidade, a questão das estratégias ali de consumo, né, desse consumidor, um entendimento maior da indústria disso e um posicionamento, uma maior oferta de produto à disposição do consumidor certificado. Com isso, vem a demanda.
né? O consumidor pede mais cortes, mais carne, aprendeu a comer mais, aprendeu a vivenciar as experiências gastronômicas, né? Cortes que normalmente não se consumia, a gente pode falar cortes, por exemplo, como entranha, corte como a costela do dianteiro, corte como a 100, tantos outros cortes do dianteiro que entraram para dentro desse mix, né? E aí vem essa demanda e com isso a indústria responde. Hambúrguer, o industrializado cresceu muito também. Então, com isso vem essa demanda para a indústria de um volume maior e a indústria vai atrás para captar mais animais. Óbvio que sim, a indústria obedece à demanda que ela tem lá na ponta. E as exportações também. E a isso a gente deve esse quase 20% de crescimento no volume total de animais ali dentro do programa no ano passado, em 2022. Anne, e daqui para frente a gente entende, né? A gente viu uma maior comercialização de sêmen muito forte de Angus até 2019. E justamente esses animais aqui de 2022, né? E ali de 2019 para frente foi uma queda e a gente vem vendo um volume de doses mais reduzido, né? Desde então. Daí, como vocês aí do programa certificado, vocês enxergam isso, né? Como um desafio? Na verdade, hoje a gente já vive um cenário de falta, né? Nós temos hoje, junto aos parceiros, aos frigoríficos parceiros, é unânime a questão de não termos matéria-prima suficiente para o que o mercado está pedindo, ao que o mercado está nos solicitando. Então, claro, a gente vem buscando mostrar para o produtor essas oportunidades, levar a ele essas oportunidades, né? Fazer essa ponte da indústria com o produtor, a indústria que certifica, o produtor canalizar os seus animais para essa indústria, né? Isso é muito importante. A gente sabe que tem vários projetos que utilizam esse animal meio-sangue Angus, né? E que não são certificados. Então, tentar canalizar ele para a indústria, onde nós temos a certificação e incluir esses projetos que não certificam dentro do programa também, isso é um propósito, é sempre nosso, né? De qualquer forma, seja ele pequeno, médio ou grande, não importa o volume, trazer ele para perto de nós, para dentro do programa, qualificar esse produto, né? Direcionar para esse mercado consumidor que demanda. Mas sim, nós temos uma necessidade de uma ampliação do volume de matéria-prima ofertado à indústria. Claro que o navio tem a sua saída lá de animais que iriam para abate, sim, existe também esse número do navio, né? É óbvio, não tem como a gente dizer que não. O quanto o impacto depende muito do estado, né? Em estados um pouco maior, em estados um pouco menos, mas existe um certo impacto dentro desse mercado. Mas o que a gente busca trazer para o produtor são essas oportunidades, a valorização, a possibilidade de agregação de valor na hora de comercializar, seja os animais bezerros, seja eles para fazer recria, né, terneira, novilhos, seja animais para terminação. Existe esse mercado que demanda muito essa matéria-prima e que está disposto a pagar mais justamente para colocar aqui, até porque a grande fatia do mercado da carne Angus, ela está aqui no mercado interno. Né? Hoje nós exportamos algo em torno de 5 a 6% do total da nossa produção de carne Angus certificada. Então, o grosso do mercado está aqui no Brasil. Esse mercado, o grosso dele está aqui. Nós viemos ampliando as exportações, mas o grosso está aqui. O brasileiro aprendeu a comer e a diversidade de produtos puxa muito, sabe, esse volume de certificação. Não só para aquele... Por quê? Para as pessoas entenderem um pouco mais, Luísa. Antes a gente restringia, concentrava, não é restringia, concentrava muito em alguns cortes. Picanha, maminha, entrecô, contra filé mignon, né? Nem filé mignon, vazio, costela. Esse era o mix churrascaria e churrasco que a gente chama. Hoje não, esse volume cresceu muito, né? Muitos cortes saindo da indústria com o selo e muita matéria-prima para gerar outros produtos, que são as linhas de industrializados que a gente chama. Então, sim, esse mercado hoje falta produto. Excelente. E aqui também confirmando, né, que não é um ou dois falando, né, é a Ana falando, é o Roberto Barcelos falando. Roberto Barcelos, para quem não conhece, ele é uma referência na questão de qualidade de carne, ele é um entusiasta, né? Ele acredita muito nesse mercado e ele mesmo fala dentro das suas redes sociais que ele está preocupado porque vai faltar o produto, né? Já está faltando esse produto para produzir essa carne diferenciada para o mercado.
E eu acho que mais do que o mercado interno, né, Ana, que a gente tem que se preocupar muito, nós vamos deixar de abastecer aqui daqui a pouco para poder abastecer esse mercado externo, né? Você falou que hoje fica mais aqui, mas pelo jeito que as coisas vão andando, a gente tem um mercado gigante lá fora, né? Gigante, com certeza, Luísa. É um mercado muito grande. O final do ano passado e esse ano tive a oportunidade de ir a algumas feiras lá fora, né, junto com a missão do Ministério da Agricultura, junto com a missão da Apex, né, e o ano passado eu fui aos Emirados Árabes, na feira lá em Abu Dhabi, e esse ano fui à China, na Cial Xangai. E o quanto a gente muda a percepção quando a gente participa dessas feiras gigantes, ali estão os grandes países, os grandes produtores, no entendimento de que realmente é um mercado muito competitivo, feroz, eu diria, na competição do produto de alta qualidade, o quanto isso é posicionado lá fora pelos diferentes países que fazem parte desse mercado, né? Estados Unidos, Austrália, Argentina, Uruguai, né? Posicionam muito a questão de raça, de sustentabilidade, e isso faz um grande diferencial dentro do mercado que eles atingem e na precificação, principalmente, que eles conseguem atingir. Então, entrar dentro desse mercado não é fácil, esse trabalho foi iniciado já há muito tempo dentro da associação, está aqui o Dr. Salvador, que sempre puxou muito essa bandeira, juntamente com o Fábio e Veloso, os gerentes anteriores, o quanto é importante nós irmos fazendo o nosso trabalhinho, mesmo que seja de formiga ainda, né? Perto dos volumes que eles exportam, mas mostrando que temos produto de qualidade no Brasil, que a carne Angus brasileira tem total condições, características, qualidade para competir com esse produto lá fora e que nós podemos sim acessar esse mercado e esses preços, né, essa valorização, entregando um produto de alta qualidade e tirando um pouco aquele reconhecimento que o Brasil tem, né, aquele carimbo do grande volume, pouca qualidade. Não é só isso, não é isso. O Brasil tem um produto de alta qualidade, com capacidade total de competir com esse produto lá fora, e nós vamos, né, devagar atingindo, mostrando, levando o produto, né, mostrando para os consumidores lá, para os clientes, e abrindo ali frentes para levar esse produto. Então, é muito legal, é muito importante que se fale isso, né? O trabalho da associação, agradecer, inclusive, ao próprio Ministério, a BIEC, a Apex, né, que são parceiras aí nesse trabalho da associação, buscando trazer para o produtor mais oportunidades do que hoje é o mercado interno e o produto diferenciado aqui dentro do Brasil, né? A gente tem lá fora um mundão muito grande de consumidores querendo esse produto, disposto a pagar mais por esse produto, e pagam, eu garanto para vocês, pagam 10 vezes mais o que pagam pelo produto brasileiro quando se posiciona a raça, quando se entrega o produto no formato com as características que ele quer. Isso é de se dizer e é de se focar muito em cima disso, sabe? Nós podemos atingir esse mercado. Temos todas as condições, eu garanto para vocês. E prova disso é esse volume, né? Esse volume. Que vocês estão crescendo. Isso aqui já são os dados agora, né, desse ano, do primeiro trimestre, tá, de 2022, de janeiro a junho ali, aonde a gente teve um crescimento em comparação ao mesmo período do ano passado de 64,7%, né, então os volumes de carne de exportação de carne Angus certificada vem crescendo, os números do ano passado, até depois a gente vai mostrar ali, dentro desse volume aqui, a China tem o seu papel, não tem como a gente dizer que não, a China é importante, como é importante para a carne brasileira, é também importante para a carne Angus, né, para o produto de alta qualidade brasileiro. 80% do volume do que nós exportamos o ano passado foi destinado à China e outros mercados que a gente vem abrindo. O Oriente Médio é um mercado de suma importância, que se diga, né? Israel é outro mercado muito importante que a gente vem abrindo com novos contratos. Estados Unidos também, com abate religioso para os Estados Unidos também, há que se diga, é um mercado relevante, e com isso a indústria consegue bonificar esse produtor, ter um maior aproveitamento, muitas vezes de cortes que não colocaria no mercado interno, né, destinar ao mercado externo. Aqui são os dados do ano passado, tá? Nós tivemos um crescimento de 2022 em comparação a 21 de mais de 102%, então foi realmente um crescimento importantíssimo. Ele vem ao encontro do que foi o crescimento da China para o Brasil, né? Ali aquele dado eu ia falar do primeiro trimestre, que era importante que se fale, né, Luísa, que o primeiro trimestre não é muito uma medida,
um termômetro, vamos dizer assim, porque a gente não tem ali um grande consumo, não se tem grandes volumes de exportação. Por isso, aqueles 64% são tão importantes também, porque é numa época que normalmente não se tem grandes volumes. Agora, o segundo semestre, a gente entra numa fase de intensificação, né? Mais contratos, mais volume sendo exportado, tá? Então, é importante que se fale aqui Arábia Saudita, Emirados Árabes, Singapura e a China, que correspondeu a 81% do total das exportações da carne Angus do ano passado, tá? A gente teve também alguns países que estrearam, como Malásia, Portugal, Tailândia, isso é muito importante que se diga, alguns países também, Marrocos, para esse ano, que começou. E a gente tem ali filé mignon como os principais cortes, né? Filé mignon, filé de costela, contrafilé, alcatra, lagarto, acém, a própria costela desossada, é um corte que é muito, muito exportado lá na China. Eu recebi vários clientes que compravam a costela desossada da carne Angus brasileira, super satisfeitos, isso é muito bom, a gente fica muito orgulhoso de ver, né? Com foto do produto, inclusive, eu brilhando o olho lá, né? De alegria e orgulho. Então, isso é muito bom. O quanto a gente vem abrindo canais, né? A gente sabe a questão da costela, muitas vezes, para colocar no mercado interno é mais difícil, e a gente conseguir colocar isso lá fora realmente nos mostra que nós temos um grande trabalho de entendimento, sabe, Luísa? O grande desafio aqui é entender esse mercado, saber aonde colocar aquele corte que aquele consumidor busca, né? Isso é um grande desafio para a indústria brasileira. Por quê? Porque é um mercado ainda novo para a indústria. O mercado do produto de qualidade ainda é novo para a indústria brasileira, né? Principalmente se a gente fala em China, né? Onde a gente tem ali uma competição muito, muito acirrada, Austrália, Estados Unidos, enfim, a própria Argentina também. Lá na feira foi possível eu ver tudo isso. Mas os caras posicionam mesmo, assim, sem dó. Tudo é Uma Angus, coisa que eu acho que é importante a gente trazer, né? Hoje o rebanho dos Estados Unidos ele está reduzindo e a Austrália está estagnada. Hoje tudo que os Estados Unidos produz basicamente é para consumo interno, e a Austrália não vai conseguir produzir mais do que ela já produz, então mostrando mais uma vez o grande potencial que o Brasil tem para poder alimentar essa turma toda, né? A janela que se abre, né? Com certeza, igual o brasileiro aprendeu a comer uma carne de qualidade e não abre mão dessas experiências, né, culinárias, pessoal da China, pessoal da Malásia, pessoal da Singapura é humano, né? E humano é da mesma forma, assim, aprende a comer uma coisa boa, ele quer continuar comendo aquela coisa, verdade. Ele quer continuar tendo aquela experiência bacana. Então, é algo ainda que preocupa ainda mais a gente para poder ter à disposição, né, para esse mercado externo, esse produto também. Então, essa questão de demanda de mercado, com certeza, pode fazer a diferença lá na frente e ter esse acréscimo aí na valorização desse produto. É verdade, é verdade. E daí, eu acho que não tem razão, né, do porquê não fazer cruzamento. Hoje, fazer o cruzamento, adotar essa ferramenta dentro da fazenda é algo estratégico para que a gente consiga aí, aproveitar esse universo de oportunidades que a gente tem. A questão de desempenho é algo indiscutível, né? Dentro do nosso banco de dados de quase 600 mil bezerros, né, do nosso programa Plano Genético, a gente verificou que os animais F1 Angus, eles desmamam aí 15% mais pesado do que animais da raça pura. Então, só na questão do desempenho, a gente já sai na frente, né? Então, por que de fazer o cruzamento? Acho que essa questão do maior desempenho é claro e é indiscutível para todo mundo, mas muitas das vezes a questão do desempenho, ele deixa de ser uma vantagem e passa a ser um problema, né? Muitas pessoas, na hora de comercializar o bezerro, sofrem com isso, porque o bezerro está muito pesado, e o cara que vai comprar fala, não, esse bezerro está muito pesado, vai sair muito caro, não quero ele. O que a gente pode fazer de estratégia, pessoal? Esse bezerro, ele está pesado, né? Ele está mais pesado do que a média. O que você pode fazer? Se ele está pesado, um mês antes, ele ainda está mais pesado do que o seu bezerro de raça pura. Então, te permite trabalhar com uma desmama precoce, por exemplo, e você consegue otimizar a questão da reprodução dentro da sua fazenda, né? Você alivia a vaca mais cedo e esses animais, essas fêmeas, se recuperam mais rápido para a estação de monta. Elas têm mais tempo para se recuperar para a estação de monta. Então, essa questão da desmama precoce, você consegue fazer
sem ter que despender de muitos investimentos, né, como uma nutrição diferenciada ou algo. Apenas desmamando um mês mais cedo, você consegue desmamar esse animal no peso que seu comprador não vai, né, prejudicar a venda do seu bezerro, e você ainda consegue otimizar a reprodução. A questão da redução do período de estação de monta, a gente verifica em diversas regiões, diversas fazendas que a gente atende, que a questão da estação de monta é um desafio, reduzir esse período, né? E hoje, quando você usa, né, as raças taurinas, você automaticamente consegue reduzir cerca de 10 dias, porque o período de gestação do Bos taurus ele é menor do que o Bos indicus, então te permite implantar esse tipo de estratégia e colher esse benefício, né, de ajuste de estação de monta. E ainda, quando a gente fala de otimização do material genético, vacada que é do fundo, vacada que não tem uma genética tão adequada, né, para se fazer uma matriz, para se fazer uma base de rebanho, coloca o cruzamento, pessoal. Você consegue otimizar o desempenho desses animais e consegue garantir um bezerro de qualidade ainda. Então, aqui são algumas das estratégias que a gente tem quando a gente fala do uso do cruzamento industrial. E mais do que isso, muitas vezes, né, Ana, quando a gente fala do cruzamento industrial, o pessoal fala assim, não, qualquer touro aí da central manda para a gente. Às vezes é o bom de ETF barato que o pessoal quer. E muitas das vezes não olha para a genética. E isso pode ter um impacto, né? E aqui a gente tem dentro dos dados, né, da associação muito mostrando o quanto que a genética ajudou, né, na evolução da produção carne Angus em si, né? Isso é muito importante que se diga, né, Luísa? Mesmo nos anos que a gente teve redução de abate lá, a gente teve maior redução de abate no volume de animais, a gente teve maior produção. E isso se deve a uma série de características, de fatores, né? A genética, um sistema adequado, somado à sanidade, né? O ciclo mais curto, mas a genética para que a gente tenha mais quilos produzidos, peso médio de carcaça, né? Isso é muito importante. Claro que a demanda do consumidor e o maior mix também tem um peso dentro disso, mas nada disso seria possível se não tivesse carcaças com maior peso, né? Então, peso e adequadas, cumprindo com gordura e idade, habilitadas para entrar dentro do programa, né? Como um todo, vamos dizer assim, o conjunto. Então, claro que isso tudo tem um grande impacto e uma grande influência em cima dessa produção. A gente teve aqui um crescimento de quase 17% na produção de 21 para 22, né? Então, há que se diga que tem uma grande influência da questão do melhoramento genético e de sistemas adequados para se produzir esse animal jovem com carcaças bem acabadas, né? Então, senão não teríamos esse resultado sem a menor sombra de dúvida, somado a uma demanda grande de mercado. E aqui o comparativo de janeiro a junho, 22 a 23, onde a gente teve um crescimento ali de 8,54, tá? Então, também nós viemos numa curva ascendente da produção, né? Maior produtividade, maior produção, o quanto isso tem um reflexo direto dentro da indústria. Peso médio de carcaça, peso médio de abate, rendimento dessas carcaças, é importante que se diga, né? Seleção genética para se ter rendimento de cortes, estrutura de cortes, quando a gente fala em cortes para exportação, isso também tem um peso muito grande, padronização, né? O programa Carne Angus tem na sua origem, na sua base, a questão da padronização do produto que chega ao consumidor, a apresentação, o peso, tudo isso é muito importante para esse consumidor, ele chegar e ter ali a oferta de produto qualificado, padronizado, quanto isso gera reconhecimento, e a gente consegue isso através da utilização de genética adequada, o melhoramento genético dentro de sistemas, né, adaptados. Aqui vocês veem os quilos por animal, tá? Isso aqui é o quilo aproveitado por carcaça ao longo do tempo, tá? Dentro do programa Carne Angus, vocês vejam que os quilos de cada carcaça certificada, o volume de quilos que sai da indústria com o selo de certificação, o crescimento ali em relação a 21 foi de 6%, né? E nós tivemos, em comparação a 2016, um aumento de 25 quilos. Isso não se faz apenas com um mix,
Isso se faz com o somatório de carcaças mais pesadas, maior qualidade, padronização e uma demanda lá na ponta para que a gente consiga oferecer esse produto para o mercado. A gente teve um crescimento ali médio de carcaça, do peso médio de carcaça de 11%. Ele saiu de 235 para 262 quilos de peso médio. Isso daí é melhoramento genético somado a todas as demais, né, num sistema adequado para a produção, sem a menor sombra de dúvida, para que a gente conseguisse chegar em 25 quilos. E eu acho que é importante, né, que às vezes a gente fala de cruzamento, a gente vai numa fazenda, o plano genético às vezes não está inserido no radar da turma para poder traçar ali para aquele momento, né? Porque muitas das vezes a nutrição você consegue mexer uma coisinha e você já vê o resultado de imediato. A genética não, né? A genética a gente demora aí 2 anos para a gente ver o bezerro desmamado. E aí o pessoal às vezes se pergunta, o que a genética tem a ver com o meu negócio, né? Por que a gente vai preocupar com esse negócio de planejamento genético? Então, pessoal, acho que aqui a Ana trouxe excelentes exemplos, né, de quanto que isso pode impactar na cadeia como um todo, né? No que a gente vai entregar lá para o produtor final, lá para o consumidor final, que é aquela pessoa quem vai ditar o nosso jogo. Então, o plano genético ele é fundamental para que a gente consiga produzir esse produto que a indústria tanto deseja, que a indústria tanto procura, né? E é interessante que a gente tem algumas correlações em alguns clientes que a gente atende, onde a gente verifica que as DEPs, de fato, elas se replicam no cruzamento, né? Então, a gente tem, sim, que fazer esse planejamento genético baseado nos programas de melhoramento genético, baseado nas DEPs. Aqui, por exemplo, a gente verificou que nessa fazenda, a cada 1 quilo de DEP que a gente selecionava, a gente verificava meio quilo a mais na desmama. E assim como quando a gente olhava, né, DEPs maiores para peso ao ano, isso impactava diretamente no peso final dos animais, bem como o peso de carcaça, né? DEPs de peso de carcaça mais elevadas me trouxeram peso de carcaças quentes mais pesadas. Então, de fato, mostrando aquilo ali que a Ana acabou de trazer, a evolução, né? As pessoas, elas têm mudado um pouco essa questão do hábito de avaliação genética para trazer para dentro do seu negócio. E aqui é um exemplo bem bacana, vou trazer bem rapidinho, o quanto que isso pode impactar dentro do negócio do nosso cliente. Aqui é um cliente que até a recria, as fêmeas estavam indo muito bem, e daí a hora que elas entravam na terminação, alguma coisa acontecia que o negócio derretia. Então, a gente classificou essas fêmeas menos e essas fêmeas mais, né? As fêmeas mais, aquelas que tinham crescimento linear, e as fêmeas menos que chegavam ali na recria e terminavam. Então, o que aconteceu, né? De fato, essas fêmeas menos, elas tiveram desempenho superior às fêmeas mais até a recria, mas quando a gente pegou a fase de terminação, as fêmeas mais superaram elas. Quando a gente vai para o perfil genético desses animais, a gente verifica que, de fato, existe uma diferenciação genética, um perfil genético dos pais dessas fêmeas diferente, onde as fêmeas mais, elas eram fêmeas filhas de touros com maior desempenho e fêmeas menos com menor desempenho. E o quanto que isso impactou no negócio do nosso cliente? Bom, na safra de 2019, a média do peso de carcaça quente foi 324 quilos. Quando a gente trouxe, né, o produto final, esse cliente, né, de acordo com o número de cabeças e o valor da arroba da época, ele faturou 9 milhões. Com relação a 2020, pelo ajuste genético que a gente fez, o peso de carcaça quente seria de 329 quilos, ou seja, 5 quilos mais que a gente conseguiu acrescentar graças a esse ajuste genético que a gente fez de acordo com o sistema produtivo. Esse cliente, pessoal, ele faturou 150 mil reais a mais do que com a safra anterior. Então, só por uma questão de ajuste genético, né? O quanto que isso pode impactar. E a gente hoje trabalha com essa modelagem, né, muito forte, de direcionamento, de planejamento genético, mas por trás disso a gente tem uma bateria que sustenta, né, esse direcionamento. Hoje a gente, dentro da pasta da alta, 53% dos produtos Angus do mercado top 1, tanto para desmama quanto para peso ao ano, estão na alta. Isso aqui é uma pesquisa de mercado que a gente faz, onde a gente verifica todos os produtos top 1
Angus do mercado que estão disponíveis. Onde que eles estão? E 53%, tanto para desmama quanto para peso ao ano, estão aqui. E para peso de carcaça, 46% estão na alta. Então, 46% dos touros Angus top 1 do mercado americano, eles estão dentro da alta. Então, de fato, é um mercado que a gente tem uma bateria de qualidade e de volume para poder atender cada vez mais. E muito com focada, qualidade. né, Luísa? Hã? Com uma muito focada e uma diversidade muito interessante, né? Com Opções para que o certeza. produtor possa escolher, né? Exato. A gente fala que é volume com qualidade. É isso aí. E Muito aí, legal. trazendo, né, já indo mais para o finalzinho aqui, eu até ia tirar, a Ana falou assim, não, não tira, porque é legal de mostrar esse número. A gente trouxe, né, a questão que muitas das vezes o pessoal vem comprar os nossos bezerros e às vezes desvalorizam por eles serem pesados, e aquela questão do que era para ser uma vantagem passa a ser uma desvantagem. E aí eu acho que é onde a gente tem que começar a fazer conta e mostrar para essa turma, né? Será que esse bezerro ele é mais caro mesmo? Se a gente pega o quilo do bezerro a R$9, né? Quilo, a gente viu dentro do nosso programa Plano Genético, o Nelore 195 quilos, né? De média aos 210 dias. O preço do bezerro, então, sairia 1.755. O F1 Angus sairia 2.025. Dentro do nosso programa, ele tem uma média de peso de 225. Então, de fato, aqui ele está saindo quase R$300 mais caro, né? Uhum. E aí, como que vai acontecer? A gente pega, né, coloca uma meta de abate de 540 quilos. Como que a gente vai chegar nesses 540? Quem chega primeiro? Então, se a gente pega no Nelore, ele vai precisar aí de 345 quilos mais para poder chegar na meta, né, somando na desmama. Então, se a gente pega uma recria aí de 6 meses com um GMD de 750, eu somo com o peso da desmama, eu chego no final da minha recria com 330 quilos, certo? Se eu pego um GMD aí de 1,45 dias, num período de terminação de 120 dias, eu tenho que esse animal vai chegar aos 510 dias com 504 quilos. Já o Angus, ele já sai na frente só pelo peso da desmama, né? Ele vai, ao invés de precisar de 345, ele precisa de 315. Então, Menos quilos. Uma arroba menos, né? Para poder chegar uma arroba menos. E aí, se a gente considera a mesma condição de recria de 6 meses, 750 gramas dia, esse animal chega no fim da recria com uma arroba a mais. E aí, o Angus, a gente sabe, no confinamento ele é mais eficiente, eu coloquei só 0,10 gramas dia mais, mas a gente sabe do potencial maior que ele tem. Mas eu coloquei algo mais conservador, até para a gente não ser tão, né? E aí eu trouxe aqui, se a gente pega, mesmo sendo conservador nesse GMD aqui, a gente chega aos 510 dias com 546 quilos. Então, o Angus, com o mesmo período, com a mesma idade, ele chega no final com 42 quilos mais, né? E aí, quantos dias mais que o Nelore precisaria para poder chegar nesse mesmo peso? Se a gente considera o mesmo GMD, né? Ele precisaria de 29 dias. Se a gente pega uma diária de 15,50, mais ou menos, ele gastaria aí mais quase que 450 reais. Então, quanto que esse bezerro ele saiu, na verdade, né? Saiu 2.200, quase que 180 reais mais caro do que o Angus. Então, pessoal, quando o pessoal vem querer desvalorizar, né? Isso Na verdade, aí. a gente tem que mostrar a valorização desse produto, que ele chega mais rápido. Ele, teoricamente, o pessoal fala que ele gasta mais, mas ele ganha no tempo. Então, ele se Mas ele equilibra. encurta o ciclo. Exatamente. Aí tá. Então, ele equilibra, né? Então, aqui acho que essa simulação é muito interessante, porque a gente mostra que a genética, ela impacta, a raça, ela impacta, e aí a gente tem que entender, fazer dinheiro ou investir, né? E um outro mercado, né, Ana, que é a questão das fêmeas. A potência dessas fêmeas, meu Deus, né? É uma potência. Exatamente. Aqui dentro da nossa base do nosso programa Plano Genético, a gente também trouxe esse comparativo, né? As fêmeas F1 Angus, pessoal, elas pesam mais até do que o próprio macho, né, Laura?
Então, ela já sai na frente com relação a peso. Uhum. Então, essa fêmea, eu acho que ela é sinônimo de cifrão, né, Ana? Você que está aí hoje dentro da cadeia, você consegue Essa ver fêmea, ela é disputada a tapa. E mais do que e comprovando isso, né? Hoje a gente recebeu essa mensagem mostrando justamente que o pessoal está pagando um diferencial por ter essa fêmea. Eu acho que é importante também que se diga aqui, né, Luísa, tem vários parceiros, vários projetos dentro do Carne Angus que são baseados em abate de fêmea, somente fêmeas, tá? Não utilizam macho nem macho castrado, é somente fêmeas. Projetos muito focados, têm o entendimento do que é o seu mercado, trabalham muito o seu produto, né? Tem um aproveitamento absurdo de carcaça de produto industrializado, e com isso foram indo e focando, acabaram que hoje tem vários, não é um só, hein? Tem vários que só fazem abate de fêmea. Por isso que eu digo que essa fêmea ela é disputada a tapa, que realmente ela é um potencial absurdo, o tanto que ela pode deixar, né, dentro da propriedade. E mais do que só pensando no abate, né? Essa fêmea ela ainda pode ser utilizada como algumas possibilidades da cria, né? Ela pode ser retirada uma cria e ser abatida ainda jovem, né, Ana? Que eu acho Pode. que é uma conta muito interessante para quem tem essa fêmea F1, né? Muito. Pode ser utilizada como matriz ali no ano de 2019, quando o pessoal se deparou com a falta da base, né, da reposição. Muitas pessoas utilizaram essa fêmea como matriz. E ainda eu conheço projetos que fazem 2 crias e ainda conseguem abater essa fêmea com 4 dentes dentro do programa. 2. E daí elas iniciam a reprodução com que idade, Ana? Bem cedo mesmo, realmente. São projetos diferenciados, onde tem o ciclo completo, né? Mas eles conseguem fazer 2 crias e ainda conseguem abater com 4 dentes dentro do programa Carne Angus. Isso é bem legal também. Existem as oportunidades, na verdade, né, Luísa? A gente fala de algumas, comenta o potencial, mas é que tudo, não existe uma receita de bolo, né? Tudo depende do que a propriedade disponibiliza para esse animal. O que é o sistema? O que eu consigo oferecer? Aonde que ele consegue se adequar? Então, é muito do produtor ter essa habilidade, esse conhecimento do que é o seu sistema, do que pode até mudar no seu sistema para evoluir, vamos dizer assim, né? Mas um olhar mais crítico também, mas não existe uma receita, cada um utiliza esse potencial dentro do que consegue, né? Do seu ambiente. Com certeza. E aqui a gente traz alguns universos de possibilidade, né? E muitas das vezes o pessoal se perde, às vezes, nos acasalamentos com essas fêmeas, né? O que eles vão usar. E como receptor, o pessoal usa embrião, fim de papo. E aí, como tirar uma cria e matriz, que aí o pessoal se depara com um cenário que às vezes fica um pouco perdido, e daí entra novamente a questão do mercado, né? Hoje a gente tem as raças sintéticas como as mais utilizadas, mais específico ainda o Brangus, né, e o Ultra Black, que são 2 raças que, quando utilizam e acasaladas com essas fêmeas F1, a gente ainda consegue aproveitar inseri-las dentro do programa, né, Ana? Sim, com certeza. O resultado desse cruzamento está dentro do programa. Hoje, para estar dentro do programa, precisa de ter pelo menos 50% de grau de sangue Angus. Com essas raças, já a gente consegue até um pouquinho mais. Então, são algumas opções. O Ultra Black também eu acho que é importante que se diga, né? É uma raça que a associação é responsável pelo registro da raça, né? Uma raça de origem australiana, a Associação Brasileira de Angus faz o registro e vem crescendo muito. Agora a gente tem a Expo Inter pela frente. Teremos lá, se Deus quiser, um volume grande de animais participando da feira, mostrando a qualidade e o potencial dessa raça, né? Isso é muito importante. Mais uma ferramenta, mais uma oportunidade. Com certeza. E ainda a gente vê também o mercado de raças puras sendo utilizadas sobre essas fêmeas F1 Angus, né? O próprio Angus fazendo 3/4, alguns voltando os zebuínos, né? A Nelore, Brahma, Sindhi, Tabapuã, e outros voltando até a raças continentais, como Cherolês, e ainda as adaptadas, que é o Senepol e o Caracu. Então, a gente tem um universo de oportunidades, né, Ana? A gente já finalizando aqui nosso bate-papo, de que a gente trouxe um pouquinho do que está acontecendo no mercado, o que tem para acontecer no mercado. Acho que é sempre importante a gente estar atento a essas oportunidades e sempre tentar trazer esse equilíbrio, né, de utilização de raças, para que a gente consiga aproveitar
Acho que a palavra aí é oportunidades, né? Oportunidades, exatamente, Luiz. Acho que foi muito bom, a gente conseguiu trazer aqui, né, o que seria, o que é esse universo do produto de qualidade, tanto aqui para o mercado interno, quanto para o mercado externo, a demanda que nós temos e o que hoje nós vivemos como cenário, que é a falta de produto para a oferta para esse mercado. Hoje nos falta matéria-prima para a gente conseguir produzir essa carne, e aí tem para o produtor uma belíssima oportunidade, né, de seguir, apesar de todo o cenário que a gente vive, a gente sabe que a gente tem que plantar agora para colher depois, para vir a colheita, né? Então, essa visão de oportunidade, ela tem que vir agora, no momento da crise, sem a menor sombra de dúvida, né? Nós temos que ter essa visão agora para a continuidade do negócio. E as oportunidades estão aí. É isso aí, o momento é de acelerar, e quem acelerar com planejamento, com certeza vai sair na frente. Né? Ana, queria agradecer imensamente a sua participação aqui com a gente, é sempre muito enriquecedor e animador falar com você, você sempre traz esses dados para a gente, mostrando o quão grande é esse mercado e o quão pujante é, sinalizando a importância da gente, de fato, seguir fazendo esse trabalho que a gente está fazendo de estimular o pessoal a usar o cruzamento também, né? Então, muito obrigada pela sua participação, obrigada a todos que esteve aqui conosco até esse momento. E eu acho que tem uma perguntinha aqui. Eu é que agradeço, Luiz, agradeço o convite, é sempre muito bom estar com vocês, com toda a equipe da Alta, super qualificada, né, buscando levar oportunidades para o produtor, isso é muito bom, nós unirmos forças para mostrar para esse produtor, né, não deixar desanimar, vamos dizer assim, essa peteca não pode cair, as oportunidades estão aí, a gente tem que acreditar, persistir, seguir fazendo o nosso trabalho, né, isso é muito importante, com foco, com perseverança, assim é que as coisas se constroem. Os momentos ruins, eles vão existir sempre, né, independente de onde a gente esteja, e o ciclo é o ciclo, mas a gente tem que acreditar e ver os resultados, as oportunidades que foram trazidas aqui hoje, é muito isso, para a gente renovar as forças. Com certeza, é nos momentos de dificuldade que a gente se torna cada vez melhor, né? É isso aí. Ó, tem uma pergunta aqui para você. Para ter acabamento de carcaça acima de 3, tem que castrar o macho? Olha, acima de 3, recomendamos que sim. Nós até temos dentro do programa alguns lotes, indivíduos, vamos falar assim, indivíduos, e com sistemas super intensivos, ou seja, aí vem o planejamento, né, Luísa? Ele começa lá na barriga, ele não começa lá na desmama, nem na recria, não. Esse planejamento vem da barriga. Tá? Para tu chegar nesse gordura 4, ele tem que vir um planejamento mais estruturado, mais focado. Então, existem sim indivíduos que chegam gordura 4 mesmo inteiro, mesmo zero dente, porque o inteiro dentro do programa ele tem que ser zero dente, tá? Justamente pela questão, para mitigar a questão de desvio, de problemas que o hormônio possa trazer nesse produto lá na ponta para o consumidor. Mas eu te garanto que é a minoria dentro dos machos inteiros, e com certeza ele é a minoria. Então, a gente recomenda que sim, para a gente ter um maior potencial, vamos dizer assim, o macho inteiro comparado ao macho castrado, o castrado se sobressai. E se nós formos incluir nessa comparação a fêmea se sobressai mais ainda, né? Se sobressai em quê? Capacidade de deposição de gordura. A gente tira a ação hormonal de crescimento e desenvolvimento muscular, e esse animal, com a dieta adequada, aí entra o sistema, irá depositar uma maior quantidade de gordura. Então, se eu tivesse que recomendar, eu te diria, sim, castra. Se tu tiveres interesse em fazer esse inteiro, bom, aí tu tem que entender dessa ciência mesmo, dominá-la e começar um planejamento lá, no cruzamento correto e numa correta dieta ao longo, desde essa vaca prenha, de desmama, de recria, todas essas etapas têm que ser muito focadas para conseguir chegar. A grande maioria do que chega 4 macho é castrado. E hoje o programa, ele aceita, então, uma parte de animais inteiros. Sim, o programa aceita animais inteiros desde que zero dentes, justamente pela questão hormonal e o reflexo que isso possa trazer na qualidade desse produto lá para o consumidor. A gente fala em cor, maciez, pH, durabilidade, uma série de características. Hoje os projetos estão muito mais baseados em
fêmeas e castrados. A grande maioria dos frigoríficos parceiros vem diminuindo o número de contratos baseado em cima de carcaças de animais inteiros, de machos inteiros, justamente pela questão dessas características lá na ponta, né, da uniformidade dessas características, padronização dessas características, vem dando mais chances, vamos dizer assim, né, mais preferência para machos castrados e fêmeas. O macho inteiro é para poucos projetos. Para poucos projetos aonde? Alguns mercados aonde demanda uma menor quantidade de gordura, por exemplo. Então, a carcaça 3, chegou no 3 ali. Não tem uma grande exigência, aí pode ser que eles usem isso. Para fazer matéria-prima, pode ser que utilizem também, entendeu? Já que vai fazer hambúrguer, outro tipo de produto nesse sentido, entendeu? Então, por isso, para o mercado de alta qualidade, os projetos estão baseados mais em abates de fêmeas e machos castrados. Para ter essa padronização e esse grau de acabamento adequado. E a questão da castração, o programa aceita castração química? Não, castração química não. Perfeito. Eu acho... Apareceu uma perguntinha aqui. Em relação às contas feitas sobre os preços dos bezerros versus Nelore, foi levado em consideração o preço do quilo do bezerro Angus ser mais... Não. Aqui, Augusto, a gente considerou que fosse o mesmo para as duas raças, tanto para o Angus, tanto para o Nelore, e já teve essa diferenciação. Então, quando ainda tem o ágio diferente do Angus, a gente consegue aí mostrar ainda um pouquinho mais. Certo? Mais alguma pergunta, pessoal? Eu acho que é importante também que se diga, né, Luísa, que hoje, dentro dos parceiros, a gente tem ali uma diferenciação de valor, né, desses animais aprovados, das carcaças que são aprovadas dentro do programa, isso gira em torno do 10%, existem projetos 8%, projeto 12%, 13%, então, na média, ele está entre 10% e 11% da bonificação. Isso é um belo atrativo também, né, para esse produtor, para terminar esses animais, entregar para essa indústria. As bonificações, elas são um estímulo, vamos dizer assim, né, para esse produtor, justamente para trazer ali a diferença, né, de remuneração e, enfim, incentivando o produtor a produzir mais esses animais. Com certeza. Até porque essa diferença, ela vai ao longo dessa cadeia até chegar lá ao consumidor, né, ele paga mais para ter esse produto. E hoje a gente vê alguns produtos, frigoríficos, Ana, que talvez não estejam valorizando esse produto, né? Como que vocês enxergam isso? Essa ampliação desse mercado, né? Ela é algo a curto prazo, a longo prazo? Pensando na falta desse produto para esse mercado externo, né? Exatamente isso. O que a gente vê é que, sim, essas bonificações, elas são cada vez mais essenciais, no sentido que a gente não tem o produto está faltando, né? Então, para que a indústria consiga captar esse produto e ter ali a constância de abastecimento, também não adianta abrir um mercado e não conseguir abastecer esse mercado, né? Não adianta tu ter o produto agora, eu tenho o produto agora, e lá na entre safra, desculpa, não tem mais produto. Isso não existe. Quando se abre mercado, se cria uma marca, tem que ter constância, tem que se ter a constância de abastecimento. Então, muitas vezes a indústria se vê obrigada a melhorar, inclusive, as suas bonificações para poder ter o abastecimento desse produto. Quanto isso é necessário, essa organização da oferta, né? Vamos dizer assim, uma oferta constante de abastecimento. Existem alguns projetos até fora do programa que pagam, existem projetos dentro do programa que, dependendo do mercado que ele acessa, em cima disso está calculada a bonificação que ele consegue remunerar o produtor, está muito baseado em cima disso. E esses projetos fora que não pagam, eu vejo que ali, inevitavelmente, ele vai perder para a concorrência que está pagando mais, entendeu? Então, aonde o produtor vai ir, ele não vai deixar de vender muitas vezes seu produto, né, podendo ganhar mais, ter maior lucratividade, maior rentabilidade do seu negócio, né? Excelente. Aqui a gente tem o Ricardo Passos falando, excelente apresentação, o Augusto agradecendo, e o Michael Portela aqui agradecendo a professora Ana Doralina pela ótima conversa, cheia de riqueza de informação nessa noite, e lembrar que Angus é na alta. Abraço, boa noite. Meus alunos só me enchem de orgulho aí, vou te dizer.
É isso Colega, aí. agora é colega. Muito bom. Então, pessoal, gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram conosco até o momento. Mais uma vez, Ana, muito obrigada. Você é sempre muito querida conosco aqui, sempre muito prestativa e sempre não mede esforço para a gente estar junto aí, fazer um bom trabalho juntos. Então, muito obrigada mesmo e uma boa noite a todos. Obrigada a todos, muito obrigada. É isso aí, Luísa, nós temos que somar. Ninguém faz nada sozinho, ninguém consegue nada sozinho, se não se unir e se unir aos bons. É isso aí. Conte sempre conosco. Obrigada.